Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Enquanto o pessoal vai ajustando um pouquinho mais o som, eu estou muito agradecido a Deus por ter chegado bem lá de Brasília. Eu sou um paulistano que vive em Brasília já há quase 27 anos. 31 de outubro vai completar 27 anos de pastorado na primeira Igreja Batista de Brasília. Lá a gente é PIB-B. Na primeira Igreja Batista de Brasília. Somos mais jovens que vocês porque a cidade é mais jovem. Brasília foi inaugurada em 1960 por Juscelino Kubitschek. Mas os operários que chegaram para construir a cidade, naturalmente, vieram antes. Então, em 1956, começam as primeiras levas de operários. E em 1957, já há no Núcleo Bandeirante, a cidade satélite onde estamos, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes mais ou menos, como se fosse um bairro, não é? E ela não é no plano piloto, não é na parte central de Brasília. Essa parte está sendo construída. O canteiro de obras é lá, mas os alojamentos dos operários ficam numa região próxima. Então, quem conhece lá Brasília, sabe que a gente está ali pertinho do aeroporto, pertinho da rodoviária, mas fora do miolo principal de Brasília. E lá nesses barracões de madeira, começaram as reuniões dos primeiros batistas, dos primeiros assembleianos, dos primeiros presbiterianos e também da Igreja Cristã Evangélica. Então, em 1957, 4 igrejas já são organizadas e, com isso, nós nascemos como igreja. 3 barracões de madeira, primeiro na 2ª Avenida, acanhado, depois um grande barracão na 2ª Avenida e, por fim, o nosso terreno foi adquirido e aquele barracão de madeira foi desmontado e transportado para a 3ª Avenida. O pastor da época, Elias Brito Sobrinho, era daqueles que diziam: Jesus está voltando, por que empilhar tijolos para o anticristo? Então a PIB foi barracão de madeira de 1957 até 1982, quando se inaugurou o templo onde estamos hoje. É uma história muito bonita e, ao mesmo tempo, muita evangelização, plantação de novas igrejas, porque o Distrito Federal estava sendo construído e expandido gradualmente. Então, os membros da igreja que eram assentados nas outras cidades satélites já começavam os primeiros cultos, já ganhavam um lote nessa nova cidade, construía-se um templo. Então a PIB é mãe de muitas igrejas no Distrito Federal e também fora. Então nascemos com esse DNA missionário, com essa veia batista, não é, de pregar o Evangelho. Nós hoje estamos na Convenção Batista Nacional, mas nascemos na Convenção Batista Brasileira, e hoje já não tem tanta distância, as duas convenções são muito parceiras. Eu mesmo presidi a Convenção Batista Nacional em tempos que nos aproximamos muito da CBB. Eu fiz algumas viagens em conjunto, CBN, CBB, nos encontrávamos no Brasil, fora do Brasil. As parcerias missionárias, as parcerias teológicas, enfim, temos a alegria de servir o Senhor sob a mesma bandeira. E quem diria que um dia estaria num culto vendo o ministro de louvor puxar uma Cassiane aqui na Igreja Batista Brasileira. Na cara dura, ele não nega, né? Você tira o cara da bleia, mas você nunca tira a bleia dele. Não tem jeito não. Tu sabe de onde veio, né, amigo? Não tem jeito não, você não resistiu, fala a verdade. Essa Cassiane veio lá do fundo, né? Veio lá do... É assim mesmo que funciona. E todo mundo cantou junto. Eu penso que eu não vi vocês, animadinhos, com muito louvor, né? Graças a Deus. Eu estou muito agradecido a 2 pessoas aqui, a 3. Primeiro, ao pastor Henrique, pelo generoso convite. Nos encontramos pessoalmente lá em Brasília também. Ele foi por outro motivo, a gente deu um jeitinho de um encontro rápido. Muito obrigado, amigo, pela confiança. Eu sei como a gente preza pelo púlpito e como a gente tem zelo por esse lugar, principalmente pelos ouvidos que vão escutar. Então, isso é um gesto de confiança, de amor, de apreço. Muito obrigado. A segunda pessoa que eu quero agradecer, talvez seja você mesmo, não sei quem escreveu uma carta muito gentil e amorosa que estava naquela cesta que eu recebi. Obrigado, amigo. Muito edificado.
Então você é duas pessoas. E a outra pessoa que eu quero agradecer é a pessoa abençoada que estendeu a mão e pegou aquele pacote de casadinho e colocou na cesta. Foi você, mulher. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Casadinho é tudo de bom. Muito obrigado. Todo mundo sabe que é casadinho aqui, né? Então tá. Gente, aquilo é de Deus. Foi divina revelação. O Senhor te iluminou. Muito obrigado. Então eu estou muito agradecido pelo convite, estar aqui com vocês, conhecê-los, é muito bom. Essa questão das redes sociais é uma surpresa. O Henrique me perguntou há pouco como começou isso, foi uma surpresa. Eu, na verdade, sou um pastor de igreja local que prego no púlpito para a minha igreja. E a gente chama carinhosamente o Irion de estagiário, a gente criou essa brincadeira lá atrás, porque ele começou, de fato, a desenvolver, digamos assim, as ferramentas, tecnologia no meu perfil. E, para nossa surpresa, né, o que eu faço é pregar lá no púlpito. E o que ele faz é fazer cortes das mensagens. Então, eu estou pregando para a igreja, não estou pregando para as redes. A minha oração, o meu trabalho, o meu foco, quando eu estou pregando, eu estou pensando na minha igreja local. Não estou pregando para a igreja. Estou pregando para a minha igreja local, para a minha comunidade. Acontece que algumas realidades que a gente vive lá servem para diferentes segmentos. E coisas que eu falo lá podem alcançar outros corações. Assim como as cartas de Paulo, que foram escritas para igrejas específicas, que estavam em seu determinado contexto, vivendo a sua história. As cartas de Paulo não foram escritas para o mundo, foram escritas para cada igreja, aos de Filipos, aos de Tessalônica, aos de Roma, mas o Espírito Santo aplica aquele mesmo texto aos diferentes contextos e somos edificados, porque a igreja do Senhor, de certa forma, preserva certas marcas e ela não é tão diferente aqui ou ali. Parece que a gente é muita coisa, um mosaico tão desigual. Mas se a gente quiser enxergar a unidade, a gente enxerga a unidade. Se a gente quiser encontrar o que nos iguala, o que nos nivela, o que nos aproxima, se a gente quiser identificar o que nos irmana, a gente encontra. Mas, por outro lado, se eu também quiser ficar procurando as diferenças, a gente vai poder nos distinguir bastante uns dos outros. E eu tenho, com a graça de Deus, andado muito por aí. E a gente canta as mesmas coisas. A gente ora do mesmo jeito. A gente prega muito parecido. A gente evangeliza com estratégias muito similares. A Igreja de Jesus Cristo, ela, de certa forma, vai nesse mesmo sopro do Espírito, nesse mesmo mover das águas. O Senhor tem nos conduzido segundo sua bondade, sua graça, seu favor. E parabéns, porque vocês estão aqui há 97 anos. Tem gente já pensando na festa dos 100 anos. Eu sei como é que é esse negócio. Já tem gente sonhando aí com a festa dos 100 anos. Quem é que vocês vão trazer para a festa dos 100 anos? Aí vai ter que ser vai ter que ressuscitar o Billy Graham. Não sei o que vocês estão pensando aí, né? Mas vocês já estão pensando. E é difícil isso, né? Porque você pensa assim, é uma data muito especial para nós, teria que ser alguém muito especial, e quando você olha assim, puxa vida. O que a gente queria mesmo é que fosse Jesus, né? Não. Então, olha, relaxa, tá? Não estressa por causa disso, não. Não briguem na reunião do conselho para saber quem vai ser o dos 100 anos. Vai ser alguém do passado, alguém da história, alguém que tem a ver com a nossa história, ou alguém que é o cara do momento. Não, vamos inovar, vamos trazer uma mulher. Puxa, já pensou a confusão? Não sei o que vocês vão fazer nos 100 anos. Mas não preocupa, vai ter o 101, 102, 103. Então não exagera no 100, porque senão depois nenhuma festa mais vai ter graça. Mas eu estou aqui. Estou aqui para falar de quem eu mais amo, que é Jesus. Então eu pretendo fazer uma trilogia sobre Jesus, tá bom?
Essa é a minha ideia. Hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, a gente conversar um pouquinho sobre Jesus. Aquela mesa está muito longe de mim. Eu vou lá buscar. Não, pode deixar. É só que eu vou sair da câmera. Meu Deus, eu estou ficando velho. A água às vezes... Opa, cadê meu sono? Foi aí? Foi aí. Cadê meu som? Devolve eu aqui. A água é necessária de vez em quando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado por esse momento de acolhimento, por esse momento de hospitalidade que me alegra o coração. Eu também me coloco nas tuas mãos, assim como orou o teu servo, para que a tua palavra seja edificante e renove o nosso coração na tua presença. Amém. O texto que eu quero ler está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 3 em diante. Eu costumo usar a Nova Almeida atualizada, que é um bom texto em português. Um português bem contemporâneo. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade. Aqui poderia ser o Espírito Santo, não é? Mas a tradução é o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. O que é o Evangelho? A gente está acostumado a lidar com a etimologia. Evangelho é palavra grega que tem a ver com boa notícia, boa nova. Hoje em dia, muita gente fala assim, o Evangelho não é um texto. Eu, às vezes, costumo dizer, como nós chamamos os 4 textos canônicos que nos apresentam a vida e obra de Jesus, de Evangelho. Então, às vezes, quando você fala o que é o Evangelho, alguém fala Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 evangelhos sinóticos e o 4º evangelho, que é João. Se você for a Brasília e for entrar na catedral, você verá 3 estátuas colocadas olhando para a torre, para o lado oeste, e uma estátua olhando para o leste, olhando para o Congresso Nacional. As 3 estátuas representam os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que olham numa perspectiva, e a outra estátua representa João, que olha numa outra perspectiva. Então, em geral, a gente fala de o 4º evangelho. João é chamado também de o 4º evangelho. Como a gente está acostumado a pensar em evangelho como texto, ou como os relatos biográficos sobre Jesus, o testemunho de fé dos apóstolos, a gente está acostumado a pensar no Evangelho como uma mensagem, como uma notícia. O termo foi ficando de amplo espectro e ao mesmo tempo difuso. E uma coisa muito comum de se dizer hoje em dia é que o Evangelho é uma pessoa. Talvez você já tenha ouvido isso. O Evangelho não é um texto. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Então, seria uma outra forma de dizer, a boa notícia não é um texto, a boa notícia é Jesus. Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. A nossa missão é essa. Somos embaixadores de Deus para dizer a todos, reconciliem-se com Deus por meio do seu Filho. Então, quando Paulo está escrevendo aos de Roma, e é uma igreja que ele conhecia em parte, porque havia parentes seus, havia amigos seus, judeus como ele, que por causa da diáspora, por causa da dispersão e por causa dos interesses próprios do comércio, das circunstâncias da vida, estavam vivendo em Roma. Ele conhecia pessoas, membros da igreja que estavam em Roma, mas ele não é
o missionário que começou o trabalho em Roma. Aliás, ninguém sabe como nasceu a igreja em Roma. Cristãos chegaram em Roma e pronto. Começaram a se reunir nas casas e lá o evangelho prosperou. E Paulo tinha a intenção de viajar à Espanha, sair do que seria o Oriente Médio, ali onde ele estava na Turquia, e pretendia chegar ao fim do mundo daqueles dias. Ir até os confins da terra. O que era o fim do mundo naquela época? A Espanha. Era a província mais ocidental, era o extremo oeste que eles conheciam. Para onde Jonas também tentou ir. Tarsis é na Espanha. Jonas também, quando comprou sua passagem, Deus mandou ele para o oeste, mandou ele para o leste, ele falou, vou para o extremo oeste, vou para o lado totalmente inverso, vou para o fim do mundo. Então Jonas já tinha feito isso antes e Paulo tinha uma visão missionária, eu quero chegar aos confins da terra. Bom, ele não sabia ainda, né, mas já tinha a Bretanha, já tinha as ilhas britânicas para chegar. Mas a intenção de Paulo era ir para a Espanha, então ele escreve uma carta aos de Roma dizendo, olha, eu sou servo de Deus, eu sou ministro do Evangelho, esse Evangelho que me foi confiado, e blá, 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 blá. No finzinho da carta, lá pelo meio, ele vai dizer assim, eu vou passar por aí, que eu estou querendo ir na Espanha, estou orando para vocês serem uma bênção e me ajudarem nessa viagem. A gente não sabe se Paulo foi ou não, é pouco provável que tenha ido, mas a intenção de Paulo era conseguir suporte financeiro e espiritual da igreja em Roma para cumprir essa missão. E graças a essa intenção de viajar, graças a essa intenção de comunicar previamente aos irmãos de Roma a intenção da sua passagem por lá, nós temos esse texto maravilhoso, que é a carta de Paulo aos Romanos. Alguns vão chamar de o Evangelho de Paulo. Por quê? Porque não trata de problemas. Ele não está querendo resolver situações de uma igreja que ele plantou. Ele escreve dizendo que ele não lavrava, ele não trabalhava em fundamento alheio. Então ele não escreve a carta tentando corrigir a igreja de Roma. Ele compartilha sua teologia, seu pensamento, e é de fato uma carta que merece ser estudada à parte, muito preciosa. Mas eu só quero usar esse texto como a nossa arrancada. Paulo está falando de um evangelho que diz respeito ao Filho de Deus, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Quem é esse Jesus a quem nós adoramos? Quem é esse Jesus que é o evangelho? Como a gente diz hoje, o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus, a boa nova é uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? Jesus é, sem dúvida, o personagem mais conhecido no mundo. Ele é adorado por quase 2 bilhões de pessoas como sendo Deus. Os cristãos são muitos no mundo. Eu não digo cristãos evangélicos, eu não digo cristãos batistas, eu digo cristãos. Há muitas pessoas no mundo que reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como Deus, o Deus da Trindade. Nem todo mundo é trinitário, mas os que são vão dizer que Jesus é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Espírito Santo. Então vão surgindo muitas opiniões sobre esse Jesus. Quem é esse Jesus? Porque o cristianismo é uma religião muito grande. É mais ou menos como as pizzas do Vitor. A pizza é uma coisa só. Mas quando a gente vai comer a pizza, a gente fala, me dá uma pizza. E a gente come a pizza inteira? Não. Você chega lá, a pizza já vem partida. Normalmente em 8 pedaços. Cada pedaço é um segmento, uma seita. O cristianismo é a pizza toda. Os pedaços, segmentos, são muitos. Então, no cristianismo, a gente tem o católico romano, que no Brasil é majoritário. Em outros países, são as igrejas ortodoxas, na Rússia, na Ucrânia, na Síria. Há diferentes cristianismos no norte da África. No Egito tem a igreja copta, é bem diferente da nossa. Na Etiópia,
outro tipo de cristianismo, não é? Então, em diferentes lugares do mundo, floresceram diferentes formas de cristianismo. Na Europa veio a reforma protestante, mas como a gente não se contenta em ser só protestante, aliás, nós resolvemos ser batista. E quando você pergunta para um batista se é protestante, depende. Tem batista que vai dizer, não, eu sou batista. Porque ser protestante é uma coisa, ser batista é outra coisa. Mas você é batista de que ramo? Não, eu sou batista tradicional, eu sou batista renovado, eu sou batista livre, eu sou batista regular. A gente não se contenta em ser só batista, a gente quer ter um... E assim nós vamos, né? Então, todos esses segmentos da igreja, na verdade, têm a ver com as nossas características, mas Jesus é um só. Quem é esse Jesus que todos nós cremos? É o Jesus que, segundo a carne, descende de Davi. Há uma primeira expectativa que todos nós cristãos genuínos, e principalmente nós cristãos batistas, que gostamos muito de ser bíblicos, e é bom que nós tenhamos esse patrimônio cultural, religioso, teológico, nós gostamos de afirmar e cremos mesmo que Jesus tem um vínculo com as profecias do Antigo Testamento. Jesus é aquele que lá no Gênesis diz, da tua semente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A gente vai dizer, esse aí é Jesus, é o descendente. Jesus é aquele que cumpre a promessa feita a Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo, vai dizer que o cumprimento dessa profecia, de que forma a descendência de Abraão abençoa todas as famílias da terra, em Jesus. Não é Isaac, a bênção universal. O Edir Macedo é esperto, né? Ele colocou todos nós na igreja dele. Todos nós somos universal, não tem jeito. A bênção de Jesus é para toda a humanidade, a bênção de Jesus é para toda a cristandade, e a cristandade está espalhada em todas as nações da terra, gente de todo povo, língua, tribo e nação. Então nós temos um Jesus que cumpre as promessas do Éden, cumpre a promessa a Abraão, vai ser também o herdeiro de Davi. Quando Davi recebe uma promessa de uma aliança, nós gostamos de interpretar assim, Davi fala, então, minha descendência vai ser abençoada, o trono vai permanecer, e Deus fala assim, então, se teu descendente for fiel, o teu trono permanece, mas se o teu descendente não for fiel, Salomão o primeiro já deu uma desandada nesse negócio, né? Já não foi fiel a Deus, seguiu os ídolos das suas muitas esposas, e aí o reino tem aquela coisa arada toda. Quem conhece a Bíblia, parabéns, quem não conhece, hoje não dá para falar de tudo. Então, para nós o herdeiro de Davi é Jesus. Aquele que o Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que a multidão de galileus, quando ele entrou em Jerusalém, na semana chamada Santa, no domingo chamado de Ramos, a multidão dizia, Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch haba Shem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então nós vamos vendo Jesus como o cumprimento das promessas da antiga aliança. Jesus é, segundo a carne, filho de Davi. Por quê? Porque nós cremos, como os católicos, que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem. Amém? Amém? Então tá bom. Não estou dizendo que ela continuou virgem, só estou dizendo que ele nasceu da Virgem, por obra do Espírito Santo. É daí para frente que a gente tem diferença com eles, né? Mas até aí, estamos juntos. Jesus, filho do Espírito Santo, no ventre da Virgem. Segundo as Escrituras, Jesus, segundo a descendência, segundo a carne, descende de Davi, porque nasce no meio do povo judeu, mas por obra do Espírito Santo.
Ele também é Filho de Deus. Então, o Cristo que nós cremos, o Cristo da doutrina, o Cristo do dogma, ele carrega a humanidade, mas traz também a manifestação da divindade. O Jesus do Evangelho, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é tentado, mas não cai em pecado. Por isso, segundo o Espírito da Santidade, ele é ressuscitado dos mortos. Então, a fé cristã, ela está arraigada na crença firme que temos. Ela está estruturada nessa narrativa acerca de Jesus. É por isso que nós temos os nossos ritos. Uma festa bonita que celebramos, o Natal. Há um tempo atrás andou uma doideira aí no meio cristão, né, dizendo que a gente não devia celebrar Natal e celebrar a festa de Pentecoste. O pessoal deixou de ser cristão para virar judeu. Misericórdia, espero que isso não tenha chegado por aqui. Mas eu lembro de eu estar num evento de jovens, e eu estava pregando num púlpito que era como se fosse um pergaminho enrolado, em cima de um menorá, num castiçal com 7 braços. Ou seja, eu estava em cima de 2 símbolos judaicos. E atrás de mim uma faixa, desenhado uma arca da aliança, escrito assim, o tema do congresso: a glória nunca antes vista. Eu cheguei lá no sábado, me contaram que na sexta entraram com uma imitação da arca e fizeram lá um negócio doido lá. O pessoal ficou todo emocionado, trazendo a arca, né? O pessoal entrou lá. Aí eu chego no sábado e pedem para eu dar uma palavra, justo eu, Henrique, que não meço muito bem as coisas. Aí eu cheguei assim, gente, com todo respeito aos organizadores do evento, esses jovens todos que estão aqui, inclusive alguns da minha igreja, o que vocês querem dizer com a glória nunca antes vista? E lá tem uma arca da aliança, e aqui eu estou em cima de uma menorá e de uma torá. Essa glória passada, vocês estão dizendo que é a glória nunca antes vista? Eu fico com João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Vocês estão achando que vai ter alguma coisa melhor do que Jesus? Vocês estão achando que virá algo mais glorioso do que o Filho de Deus, o próprio Deus se fazer carne e habitar entre nós? Vocês estão pensando, vamos ver o quê? O que vocês estão querendo ver? A 4ª pessoa da Trindade? Depois de Jesus, gente, ele mandou o Espírito Santo. E agora, Michô, é o que a gente tem. É Jesus e o Espírito Santo. Qualquer coisa fora disso é o quê? Anátema, maldição. Então, depender de mim, queime isso aqui, rasga aquilo lá e vamos começar de novo, bota uma cruz aqui no meio. Nós somos cristãos. Então a gente teve uma onda, né, de judaização, não comemora Natal, mas a gente precisa contar a história de Natal. As crianças precisam ouvir a história do Natal. Porque Papai Noel, a Coca-Cola já faz. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa contar a história da Páscoa. A gente precisa voltar a celebrar a semana chamada Santa, com alguma reverência, e rememorarmos a narrativa da crucificação, e celebrarmos o domingo da ressurreição. A gente não pode perder os marcos da história do cristianismo. Porque hoje já há, como o meu xará disse, há muitas igrejas que estão virando museus, que estão virando boates, que estão virando centros de cultura e até academia na Europa. Porque lá Jesus ainda é um personagem da história, mas não é mais encarado como o ser divino. O Jesus histórico não é questionado. Ninguém sério vai dizer que Jesus não existiu. Todos vão concordar. Jesus de Nazaré é uma realidade concreta, histórica. Mas a fé que se tem nele procede. Alguém nascer da Virgem? Pode ser.
Pode. Nós temos que reafirmar a história de Natal. Jesus morreu pelos nossos pecados? Não, Jesus morreu porque os romanos e os judeus, as autoridades do templo, é coisa de política, coisa de dinheiro, mataram Jesus. Não. A fé cristã não é essa. A fé cristã é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os nossos jovens precisam aprender o cerne da nossa fé. Nós somos aqueles que caminham à sombra da cruz. E temos sim que celebrar o domingo de Páscoa. Não é proibido comer ovo de chocolate. Meu pai mesmo comprava ovo de 1 quilo. O Natal lá em casa não era muita coisa não. Mas a Páscoa meu pai abusava. 4 filhos, ele ia lá e comprava 5 ovos da Lacta. 1 quilo para cada filho e 1 quilo para aquela senhora, esposa dele. E a gente punha aquilo na geladeira e cada um sabia o que era seu. Ô tempo bom. Que a Páscoa lá em casa tinha chocolate. E ninguém ficou... não, um está quase diabético hoje. Graças a Deus não sou eu. Bom. Então pode comer chocolate? Pode. Mas tem que aprender que na igreja, lá no departamento infantil, Coelhinho da Páscoa é lá na escola. Aqui é a ressurreição de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Para mim é a melô do cemitério hoje. A gente só canta assim no cemitério. Porque ele vive, posso crer, tadinho, morreu. Assim. Para mim virou melô do cemitério, não tem mais jeito. Mas é isso mesmo. É a nossa narrativa da ressurreição, porque o Evangelho é isso. Segundo a carne, ele descende de Davi, cumpre as profecias da antiga aliança, mas o Deus encarnado se apresenta como algo superior. As coisas da antiga aliança são sombras, mas ele é a verdadeira luz que veio ao mundo. João escreve isso. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei não é verdade? A lei não é verdade, porque no conceito joanino, verdade é aquilo que permanece. E a lei foi transitória. Quem trata disso melhor é Paulo. A gente trabalha como verdade, verdadeiro e falso, né? A gente criou na 5ª, 6ª série, coloque V ou F. Então, na nossa mente, o que não é verdadeiro é falso. Mas na teologia de João não é isso. Na teologia de João é o seguinte: a verdade é aquilo que permanece para sempre. É claro, é iluminado, plenamente conhecido. E o que não é verdade é aquilo que está encoberto, aquilo que é parcial, aquilo que é transitório. A lei é transitória. A lei teve um tempo. É uma revelação parcial. É a plena imagem de Deus? Não. Moisés viu Deus pelas costas. Mas quando Filipe pediu para Jesus, mostra-nos o Pai, o que Jesus disse? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus capítulo 1. Ele é a expressa imagem do seu ser. Então em Jesus a revelação foi completa, em Jesus a revelação foi perfeita. Não haverá glória maior, não haverá outra revelação. Se vier alguém ensinando outro evangelho, desconsiderem, é maldição. Então nós temos firme em nosso coração que o Cristo do dogma, do cristianismo, tem que ser ensinado, tem que ser praticado. Por isso a gente celebra batismo nas águas. Porque Jesus também, simbolicamente, né, mesmo não tendo cometido pecado, Jesus se submete ao batismo de João como que quem assume a sua função ministerial. Para nós, o batismo, nós gostamos de batizar adultos. Nós batizamos aqueles que já expressam sua fé, não necessariamente adultos, mas aqueles que já são capazes de expressar e compreender o rito. Então nós batistas gostamos do rito por imersão. Aqui atrás tem um batistério que é para
ter bastante água e submergir as pessoas e emergir como quem nasce novamente. Já que é para simbolizar isso, vamos fazer bem feito, né? E a gente é ecológico, depois a gente aproveita a água para outros fins, mas a gente faz o batismo por imersão daqueles que creem. Por quê? Porque é uma memória do Jesus que foi lá no Jordão, e João, o Batista, o profeta, o precursor, viu o Espírito descer sobre ele e ouviu a voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quando a gente batiza alguém, a gente está rememorando o testemunho que o Espírito Santo deu de Jesus Cristo quando ele estava nas águas. E assim como João batizava as pessoas para arrependimento de pecados, o Evangelho também é uma mensagem: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Então nós também batizamos. E nós celebramos a ceia. E quando partimos o pão, nos lembramos que o corpo dele foi ferido por nós. E quando bebemos o cálice, nos lembramos que é o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro. Então esses ritos são para reforçar a nossa crença de que Jesus celebrou uma ceia com seus discípulos. E que esse momento teve um valor, teve um encontro, e é maravilhoso quando a gente lê os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, e ali nós temos o relato mais detalhado daquele encontro. E a gente entende o que aconteceu naquela noite de quinta para sexta-feira. E quando você se debruça nesse texto e lê repetidas vezes, faça isso. Pega um dia e senta lá e lê João 13, 14, 15, 16, 17. Lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê em diferentes versões. Assimila aquela noite, sente aquilo que aconteceu ali, visualiza. Lê sem pressa, lê refletindo, lê pensando. Lê imaginando o cenário de Jesus com seus discípulos, para ver se você entende por que você toma ceia. O que é a fraternidade? O que é a nossa unidade na fé? O que é a nossa comunhão em Cristo? O que é eu estou com vocês até a consumação dos séculos? O que significa quando vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim? Que memória é essa? O que gera em você quando você come do pão e bebe do cálice? Você tem que ter essa vivência. Porque o Evangelho é fé. O Evangelho é fé. E fé é experiência, fé é intimidade. Não é só cognição, não é só texto, é jornada, é uma caminhada, é uma entrega, é um relacionamento. Nós temos que superar esse cristianismo superficial, de um Jesus que é apenas um conceito distante, para um Jesus que seja em harmonia com as Escrituras, mas principalmente um Jesus que nós identificamos pela vida do Espírito que está em nós. O Cristo ressuscitado é também o crucificado. Nós temos que nos identificar com Ele na cruz. Há um filme antigo que nós mais velhos vimos. Mel Gibson fez A Paixão de Cristo. É um filme, é quase uma ofensa, tão doloroso que é. Eu só consegui assistir uma única vez. Dizem que ele é cruento demais, que ele foi exageradamente violento. Mas é porque o diretor resolveu mostrar o que era sofrimento na forma romana de torturar. E os mais jovens, tomem cuidado. Se um dia vocês forem assistir, por favor, tenha alguém, um psicólogo por perto, porque é traumatizante. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de ir no cinema assistir. A gente fechava as salas de cinema e a igreja ia inteira para lá. E a gente saía mudo.
calado, transtornado. Porque ver Jesus crucificado daquela forma foi profundamente impactante. Como o cinema, às vezes, traz a realidade para os nossos olhos. Nós não podemos nos esquecer do ressuscitado, mas que foi primeiro crucificado. Daquele que se esvaziou e foi humilde até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu e na terra. E toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Percebam como nós temos que mergulhar mais no conhecimento de Jesus. Eu não falei nenhuma novidade para você. Eu só falei o que você já sabe. Mas estas coisas ficam adormecidas. Essas coisas caem no nosso automático, piloto automático. A gente fala destas coisas como se elas... Não, é isso mesmo, eu creio. Mas qual o impacto que a história desse Jesus causa na sua vida? Quem é o Jesus a quem você serve? Quem é o Jesus de quem você fala? Quem é o Jesus a quem você canta? Quando você diz Jesus, 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 de quem você está falando? Quem é Jesus para você? Ele é o ídolo que alguns carregam na procissão? Ou ele é o Cristo de Deus que te enche do seu espírito? Há uma forma da gente encontrar mais respostas. E eu quero te convidar para amanhã a gente seguir nessa conversa. Porque eu amo Jesus. E eu sei que você também ama. Lembrei de uma música. Quero conhecer-te cada dia mais. Meu coração deseja sempre mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Que o nosso coração possa desejar e que nós possamos conhecer esse Cristo que, segundo a carne, descende de Davi, mas que pelo poder da ressurreição foi declarado Filho de Deus e está entre nós. Amém? Vamos orar? Como cantamos, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui para te adorar e em tua presença queremos estar. Nós queremos conhecer-te, Senhor, conhecer-te cada dia mais. Nós queremos mergulhar no Cristo da fé, conhecer a Jesus Cristo, que nasceu lá na Palestina, tão falada nos dias de hoje, que caminhou por aquelas terras nem tão agradáveis assim, naquele tempo tão difícil, da pobreza, da miséria, da opressão romana sobre uma população esfacelada, Senhor, oprimidos por religiosos e oprimidos por um império estrangeiro. Gente que clamava por liberdade, gente que clamava por um Messias, gente que aguardava a manifestação do ungido, o Cristo que traria esperança, o Cristo que traria vida, o Cristo que traria cura. E hoje, Senhor, nós estamos aqui, 2000 anos depois, diante dessa história que nos foi contada tantas vezes, querendo conhecer mais o Senhor, querendo nos aproximar de Ti para um relacionamento pessoal. Jesus, nós não estamos apenas diante de um livro que conta a história de um personagem.
Nós estamos diante do Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Ele que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo o que há. É diante desse Jesus que nós queremos nos reunir. Aqui está esta igreja, Senhor, há quase um século proclamando: Jesus Cristo é o Senhor. Há quase um século dizendo nesta cidade: arrependam-se, o reino de Deus está próximo, o reino é chegado, o reino está entre nós. Aqui está, Senhor, um ajuntamento de pessoas que creem em Ti. Alguns muito jovens, Senhor, ainda aprendendo as primeiras coisas, cheios de questões e de dúvidas. Alguns já veteranos, Senhor, quase que acostumados com esse discurso. E a nossa oração é para que o Cristo vivo traga vida a cada um de nós. Que o ressuscitado nos faça acordar para uma experiência de fé que seja renovadora, que seja transformadora, que seja libertadora. Nós não queremos viver da sombra, Senhor. Nós queremos estar na luz. Nós não queremos viver dos textos, nós queremos viver do Espírito. Nós queremos andar em novidade de vida. Nós não queremos o Jesus dos outros. Nós queremos o encontro pessoal com Jesus Cristo. Nessa noite feliz, neste santo lugar, um encontro verdadeiro com Deus. Abençoa-nos, Senhor, e enche-nos da graça, da bondade, do poder do Senhor. Amém. Amém. Amanhã cedo a gente continua, gente. Tem mais coisas para falar de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.